Olá, eu sou a Maria Eduarda Gonçalves Mon, RA 173733, do quinto semestre A, e hoje eu vim falar sobre acidose por sobrecarga de grãos. O que é a acidose por sobrecarga de grãos? É a grande ingestão de alimentos ricos em carboidratos e com grande percentual fermentável, que é o que provoca a doença. Geralmente ela se apresenta de forma aguda, devido à grande produção de ácido lático no rumen, mas ela também pode se apresentar de forma subaguda, crônica e etc. Os principais sintomas são grave toxemia. A toxemia nada mais é que uma doença multissistêmica caracterizada por intoxicação por toxinas endógenas ou exógenas e a incapacidade do sangue de excretá-las. Também pode estar incluído a desidratação, parada ruminal. Vale lembrar que a parada não é. O rumen não para totalmente de funcionar. Ele tem o seu fluxo diminuído, fraqueza, prostração e a alta taxa de mortalidade. Dito isso, agora eu vou falar um pouquinho mais sobre os sintomas. Os sinais clínicos são variáveis e dependem da quantidade do alimento consumido e da decomposição do alimento, do tamanho da partícula. O tamanho da partícula, ele é muito importante nesse quesito. E da adaptação prévia do animal à ração ou ao alimento, principalmente. As síndromes clínicas podem ser agudas e acentuadas, ou discretas e semelhantes a uma indigestão simples. E são através dos sintomas e dos sinais que nós vamos identificá-las e decidir em qual nível está, em qual grau. E como eu disse anteriormente também, a doença pode ser classificada em hiperaguda, aguda, subaguda, moderada e também pode ser crônica ou somente aguda. Quando está num grau mais leve, o animal tende a demonstrar dor abdominal, coceando o ventre. Já na forma subaguda, os animais encontram-se anoréxicos, mas razoavelmente tranquilos, alertas, porém a grande maioria dos animais nesse grau apresentam diarreia. Os animais tendem a não ruminar por alguns dias, mas no terceiro ou quarto dia do quadro tendem a voltar a se alimentar e a ingerir água, sem nenhum tratamento específico. Em animais leiteiros, pode-se observar a piora do score corporal e a redução da produção de leite. No quadro subagudo, o animal tem quedas repentinas do pH ruminal, que varia entre 5,2 e 5,6, que é também explicada pela grande ingestão de carboidratos fermentáveis, o que leva a um aumento dos ácidos orgânicos no rumen. Já nas formas aguda e hiperaguda, os animais se encontram deitados. Geralmente, eles se encontram dessa forma de 24 a 48 horas. Alguns cambaleiam e outros estão em estação mais apáticos. A grande maioria, se não todos, os animais acometidos deixam de se alimentar e deixam também de ingerir água. Vamos falar agora um pouquinho sobre exame físico. A temperatura geralmente se apresenta abaixo do normal, que é 35, geralmente se apresenta de 36,5 a 38,5, podendo variar entre esses 2 graus. E, porém, animais quando expostos ao sol, demasiadamente expostos ao sol, eles podem apresentar uma temperatura de até 41 graus.
com frequência cardíaca aumentada e respiração superficial, porém aumentada. A diarreia presente, como citado anteriormente, geralmente é profusa, de coloração levemente enegrecida e odor ácido devido à fermentação. As fezes também contêm restos desses alimentos ingeridos. A desidratação citada aqui, ela é grave e progressiva. Em casos médios, pode ser de 4 a 6% do peso vivo, e em casos graves vai de 10 a 12%. Os animais com essa doença, eles tendem a se chocar contra objetos e os reflexos oculares se apresentam diminuídos ou ausentes. Embora o reflexo pupilar à luz geralmente se apresente, esteja presente, porém diminuído. A acidose por sobrecarga de grãos apresenta possui outros nomes, que é indigestão aguda por carboidratos em ruminantes, sobrecarga aguda por grãos, impactação ruminal aguda, sobrecarga ruminal, acidose lática, indigestão tóxica, indigestão ácida. E são esses, pode variar de região para região. Qualquer ruminante é susceptível, porém, tem algumas outras espécies que podem ser acometidas também, entre elas ovinos, caprinos e veados selvagens. E ocorre principalmente devido a manejo e práticas adotadas na produção intensiva incorretas. Os principais alimentos que causam são carboidratos altamente solúveis, incluindo grãos finamente moídos, como trigo, cevada e milho, maçãs, peras, pão e massas em geral, beterraba, soro de leite e grãos utilizados na cervejaria. Agora vamos falar um pouquinho sobre acidose em gado confinado. Geralmente, bovinos e ruminantes que já tiveram contato prévio, quando iniciam a alimentação com ração com alto nível de carboidratos, eles tendem a ingerir muito o alimento, chegando a uma dose tóxica. Também pode ser causada pela alimentação à vontade, aumento da quantidade de grãos na ração, que são citados anteriormente, a queda brusca na temperatura resultará num grande aumento da ingestão de alimentos em animais que são alimentados à vontade e pode ocorrer a sobrecarga de grãos. Pode também ser por alimentos úmidos que, quando secos, eles aumentam a quantidade de ingestão de alimentos de grãos secos. Morbidade e letalidade. A morbidade pode variar de 10 a 50%, e a porcentagem de mortalidade em casos não tratados é de 90%, enquanto de casos tratados é de 30 a 40%. Agora, a patogenia, que é o que nos interessa na disciplina, principalmente. Mais ATP é obtido mediante a complexa oxidação do piruvato via glicólise aeróbica. Entretanto, alguns tecidos respondem com uma elevação na geração de lactato, enquanto a oxigenação é inadequada. O ácido lático absorvido pode ser metabolizado no fígado, sendo oxidado ou formando glicólise, utilizando de íon de H+, o que produz indiretamente um efeito tampão.
Com quantidade não tóxica, o equilíbrio ácido básico é mantido pela utilização de bicarbonato e eliminação de gás carbônico pelo aumento da frequência respiratória, que é aquela respiração superficial e aumentada. Os produtos finais da fermentação são normalmente ácidos acético, butírico e propiônico, além de ácidos graxos voláteis de cadeia curta, que são absorvidos no rumen como a fonte de energia primária do animal. A ingestão de quantidades excessivas de alimento fermentável pelo ruminante é verificada geralmente de 2 a 6 horas após a alimentação e é identificada através da população microbiana do rumen. Além disso, em casos graves de acidose lática, as reservas plasmáticas de bicarbonatos estão reduzidas, o pH sanguíneo cai de um modo violento, assim, é drástico, e a pressão sanguínea também, causando a diminuição na pressão de perfusão e fornecimento de oxigênio aos tecidos periféricos, o que causa o aumento do ácido lático para a respiração celular. Na presença de quantidades suficientes de carboidratos, o bovino continuará produzindo ácido lático, o que diminuirá ainda mais o pH ruminal, a ponto de destruir as bactérias celulolíticas e os protozoários. Além disso, proliferam-se os lactobacilos e bastonetes gram-positivos em um pH baixo, que eles utilizam carboidratos do rumen para produzir o ácido lático. O ácido lático produz um efeito tampão. Os achados de necrópsia. Nos casos agudos em que ocorre a morte em 24 a 48 horas, o conteúdo do rumen e retículo é pouco consistente e possui um odor característico de fermentação. Em casos persistentes de 3 a 4 dias, as paredes do retículo e do rumen tendem a estar necrosadas nas áreas afetadas. A parede pode ter sua espessura aumentada de 3 a 4 vezes em relação ao normal, mostrando uma mucosa enegrecida ao redor de áreas normais. O diagnóstico, na maioria das vezes, é com achados clínicos e sintomas e sinais, e apoiados no relato do tutor de ingestão de grãos. O diagnóstico diferencial geralmente é de mastite ou metrite séptica, peritonite difusa aguda, paresia puerperal, intoxicação por chumbo, sal, arsênico ou nitrato e enterotoxemia, que são condições sépticas ou tóxicas. O tratamento é baseado no manejo e nas condições do animal, que daí corrige a acidose ruminal e sistêmica e previne novas taxas altas de ácido lático da produção. E também é baseado em restabelecimento de líquidos e eletrólitos, manutenção do volume sanguíneo e o animal é tratado até chegar a uma motilidade normal do rumen e do intestino. É isso. Muito obrigada e até o próximo vídeo.